Ontem, eu assistindo aqui o Maringá Urgente, confesso que eu fiquei revoltado com a história que o Edu contou. Um homem acusado de estupro, que é um crime terrível, e a gente sabe que nas cadeias o estuprador ele é tratado pelos presos, né, pelos outros detentos lá, com violência, ele é estuprado, ele é até muitas vezes morto, né? Quando acontecem rebeliões, o primeiro que vai para a faca é o estuprador. Então a justiça sempre foi muito cautelosa em condenar ou mandar alguém para a cadeia por crime de estupro. Não é só uma denúncia. Chega alguém e diz, eu fui estuprado, então manda prender o estuprador e joga na cadeia. Não, não é assim. Só que com esse homem, foi assim que aconteceu. A lei andou na contramão do que todo mundo conhece, que qualquer pessoa é inocente até que se prove o contrário. Com ele não. Ele é culpado até que se prove o contrário. E depois de 1 ano na cadeia, se descobriu que ele não era o estuprador. O caso foi mostrado com exclusividade ontem aqui no Maringá Urgente. E agora você vai ver aqui os desdobramentos dessa história. Eu estou curioso para saber o que diz o promotor que ofereceu o denúncio para esse rapaz aí e o delegado que instaurou o inquérito. Vamos ver a reportagem. Um estupro que aconteceu em janeiro de 2012. 6 anos depois, este homem foi preso preventivamente, acusado de ter cometido o crime. Mas ele sempre negou que tenha violentado a mulher que o apontava como estuprador. Não há dúvidas que a vítima realmente foi abusada. No entanto, essa certeza ela veio criando ao longo dos anos de que seria o nosso cliente. Porque na primeira vez que ela viu, ela não reconheceu. Depois, na delegacia, ela reconheceu com 60% de chance de que fosse ele. Foram 399 dias na casa de custódia, que fica em Paissandu. Eduardo Marcelo Gonçalves, de 45 anos, teve que ficar separado dos outros detentos. Ele chegou a receber ameaça de morte dentro da prisão. Às vezes você fala com um colega de cela e eles não acreditam em você. Eduardo sempre disse ser inocente, mas ele só conseguiu deixar a prisão depois que saiu o resultado da análise do exame de DNA do esperma recolhido na vítima, indicando que o autor do crime era outro. Encontraram sêmen na vítima. A vítima, inclusive, relatou isso em audiência, que tinha sido recolhido o material dela. Demorou para que fosse encontrado esse material. Nenhum representante do Ministério Público quis gravar entrevistas sobre este caso, mas a assessoria de comunicação do órgão enviou uma nota dizendo que a análise do material genético colhido à época só foi juntado ao processo recentemente, porque inteiradas vezes o Ministério Público cobrou da delegacia responsável pelas investigações uma posição sobre esta análise. Só que, de acordo com o delegado, esse material genético teria se perdido e só depois foi encontrado no IML de Curitiba. A representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Maringá diz que esse fato representa a banalização da prisão preventiva. Prisão preventiva, na verdade, pelo Código de Processo Penal, ela é tida como exceção, né? É para certos casos. E ela tem sido usada como regra ultimamente. E muitos presos preventivamente, ao final do processo, podem ser absolvidos ou condenados a penas restritivas de direito, que não é a pena restritiva de liberdade, no caso. Então a pessoa ela ficou presa um tempo enquanto ela não deveria ter ficado. De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, Carlos Mariucci, Eduardo tem direito a ser indenizado pelo Estado pela violação de vários itens da Constituição. Eu acho que aí vem a grande interrogação de toda a sociedade, né? Sobre quando aqueles que querem a pena de morte. Veja tamanha injustiça com esse cidadão, o senhor Eduardo. Colocou a vida dele, ele não morreu fisicamente, mas meio que morreu parte dele moralmente. E como que fica isso? Então, o nosso papel enquanto Comissão de Direitos Humanos é também acompanhar o caso dele, junto ao Estado, ele tem que ser indenizado. Que isso aqui sirva de lição para os outros.